Fala pessoal! Para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Leal. Esta aula é mais uma de uma sequência de videoaulas que tem por objetivo auxiliar o aluno na compreensão das minhas notas de aula que se encontram no meu site. Para localizar o meu site, você deve ir ao Google e digitar Professor Fernando Leal. Clica aí nessa busca. Este é o site. Você vai encontrar aí o meu e-mail e algumas disciplinas que iremos trabalhar. Você também pode acessar usando este QR Code, como também pelo link que está na descrição do vídeo. Boa aula! Função delta de Dirac. Não é uma função, é uma distribuição, que tem as seguintes propriedades. Delta de x é igual a infinito se x for igual a zero e zero se x for diferente de zero. Seria uma função altamente concentrada, né? Na realidade, uma distribuição. É um gráfico que é um abuso de linguagem, né? Já que só é diferente de zero, um x igual a zero. Uma coisa aqui altamente concentrada. De tal maneira que a integral de menos infinito a infinito de delta de x dx é igual a 1. Ou seja, uma espécie de normalização. Dirac introduziu isso no contexto da mecânica quântica com o seguinte propósito. Ele percebeu que, para a partícula livre, deveriam existir uma função de onda normalizada. Deveria existir uma função de onda diferente da função de onda que usávamos em física moderna. Por exemplo, lá em física moderna nós tínhamos essa função de onda. E isso é não normalizável. E a função de onda deve ser normalizável. Para ser porque isso está ligado à probabilidade. Né? Ou seja, a partícula está em algum lugar, então você deve fazer a integral e tem que ter uma normalização. Entretanto, a partícula livre é normalizada, só que ela é escrita em termos de uma base, e essa base é não normalizada. É a base que são coisinhas assim, do tipo mais ou menos e kx a menos do ômega t. Existem vetores aí não normalizados, mas a função de onda é normalizada. Para poder compatibilizar aí essas ideias, Dirac introduziu essa ideia aí que é a função delta de Dirac. Ele não deu, digamos, todo o rigor matemático para isso, mas introduziu isso daí e por isso que ela tem essas propostas que, se forem encaradas do ponto de vista de função, elas são contraditórias. Ou seja, você não pode ter algo assim e ter isso ao mesmo tempo, porque 2 vezes infinito é infinito, 2 vezes zero é zero. E se eu multiplicar por 2 aqui, essa integral vira 2. Mas isso aqui não é alterado. Se eu multiplicar por 3, isso aqui vira 3, mas essa integral aqui não é alterada. Ou seja, a delta de Dirac não existe do ponto de vista como uma função. A única forma de realizar isso tem que ser uma distribuição. E é isso que nós vamos procurar hoje, uma representação com um certo núcleo em especial. Esse núcleo é o chamado núcleo das integrais das transformadas de Fourier, que são esses tipos de núcleo aqui. A integral de menos infinito a infinito de f de x vezes a delta de Dirac dx é igual à própria função analisada no ponto onde aqui dentro é igual a zero, ou seja, x igual a zero, chamado zero da delta. Ou seja, se eu tenho uma função, uma integral de menos infinito a infinito, que multiplica a delta de Dirac, quem está aqui dentro, se fosse x menos zero, x menos a, zero da delta é quando x é igual a a. Aí seria a função analisada em x igual a a. Aqui no caso, o zero da delta é quando x é igual a zero. Vamos mostrar essa propriedade, de onde decorre isso. Então vou pegar 2 intervalos bem pequenos, bem próximos de zero. Vou fazer uma integração. Eu posso trocar esses intervalos aqui, de menos infinito até epsilon, dá zero, porque a delta vale zero. De epsilon até infinito, dá zero, né? Que a delta vale zero.
Então a integral só existe nesses limites aqui, ó. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa do que menos epsilon a epsilon de f de x delta de x dx. Agora eu posso ficar fazendo delta epsilon bem pequeno, esse intervalo bem pequeno, bem pequeno, bem pequeno, de tal maneira que essa função, sendo bem comportada, ela praticamente não sofre nenhuma variação ou sofre pequenas variações nesse intervalo de menos epsilon a epsilon. E aí eu vou fazer a seguinte aproximação. Ou seja, nesse intervalo de menos epsilon a epsilon, f de x praticamente não muda, é praticamente constante. Então, eu vou tirar, vou pegar aí f no ponto médio, f de 0. Isso é uma aproximação, né? Só que isso daqui, ó, essa integral aqui não é uma aproximação. Tanto faz se eu estou de menos epsilon a epsilon, de menos infinito a infinito, aqui, ó. Eu tenho que simplesmente passar pelo zero da delta, o ponto onde a delta vai para o infinito. E isso vale igual a 1. Então essa integral aqui, ela vale igual a 1, exatamente. E eu posso simplesmente tomar o limite exatamente que epsilon vai para zero. E se eu tomar o limite que epsilon vai para zero, isso aqui deixa de ser uma aproximação, e epsilon indo para zero, eu tenho exatamente a função avaliada num ponto f igual a zero. E isso vai valer 1, independente de eu tomar o limite ou não. Né? Mas, ou seja, isso aqui vale 1. E ao tomar o limite, fazer epsilon ir para zero, eu tenho que isso aqui, de fato, é a própria função em zero. E aí, se eu troco a variável, se eu falo que y mais a é igual a x, ou seja, se eu desloco, né? Se eu desloco o zero, ou seja, eu posso chamar isso aqui de y, né? dy é igual a dx. Aqui vai ser uma função de y. Isso aqui a gente já sabe que é isso aqui, que é f avaliado em ponto igual a zero. O que eu estou fazendo? Se o delta de x não for exatamente delta de x, se fosse delta de x menos a, reescrevendo fica assim, que é igual f analisado em zero. Zero o quê? Quando y é igual a zero. Mas se y for igual a zero, x... Se y for igual a zero, x é igual a a. Ou seja, trocar a delta de Dirac por isso é simplesmente analisar sempre no zero da delta, ou seja, quando x menos a é igual a zero. Porque se eu trocar isso aqui, eu vou estar analisando em y igual a zero. Quem é y igual a zero? X menos a. Se fosse x mais a, quem é o zero da delta? Quando x é igual a menos a. E por aí afora. Então, a propriedade de filtragem, ou as propriedades que nós temos da delta de Dirac, são essas daqui. Primeiro, de forma resumida, é infinito. Se x é igual a zero, é zero. Se x diferente de zero, a integral de menos infinito a infinito é igual a 1. Propriedade de filtragem, então nós temos 1, 2, 3. f de x delta de x dx é igual a f analisado no zero da delta. 1, 2, 3. Três propriedades. O que nós queremos fazer agora? Nós queremos construir uma integral que tenha uma, duas, que tenha essas três propriedades aqui. E eu vou chamar desse objeto que eu vou construir, essa cara, essa representação, eu vou chamar de delta de Dirac. Tem uma outra propriedade que eu não demonstrei, então eu quero demonstrar essa propriedade aqui para poder usar, para falar que a delta é simétrica, ou seja, delta de a vezes x dx é igual a 1 sobre módulo de a f de zero. Ou seja, uma propriedade de filtragem acrescida disso. Mas é simplesmente uma... Vamos chamar isso aqui, queremos mostrar isso. Então, vou chamar isso aqui de y. Se a é maior que zero, tá? Então, vamos lá. Então, y é igual
AX. Então, dy é igual a dx. Agora eu vou substituir ali. Então, nos limites de integração, quando o x vai para o infinito, o y vai para o infinito. Quando o x vai para menos infinito, y vai para menos infinito. Então, a integral fica... Aqui vai ser dx, mas dx é dy sobre a, então vai ficar 1 sobre a, menos infinito, a infinito. E isso nós já sabemos que é a função, então dá 1 sobre a f de 0. Ok, quando a é maior que 0. Beleza? Se a é menor que 0, então quando x vai para mais infinito, y vai para menos infinito. Quando x vai para menos, y vai para mais infinito. Então os limites de integração estão trocados. Aqui é mais infinito e aqui é menos infinito, quando o a é negativo. E aí eu vou inverter os limites de integração e aí vai aparecer um sinal aqui, menos. Ok? E aí eu vou usar todas as propriedades, não vai mudar nada. Então, quando o a é negativo, o resultado dá menos 1 sobre a. Só que se a é negativo, então esse resultado aqui é positivo. Moral da história. Quando eu levo em consideração os dois resultados, ou seja, quando a é diferente de 0 e eu levo em consideração a positivo, eu encontro mais 1 sobre a f de 0. Quando a é negativo, eu encontro menos 1 sobre a f de 0. Então, se aqui é mais 1 sobre a quando a é positivo, ou é menos 1 sobre a quando a é negativo, isso aqui é 1 sobre módulo de a. Está provado. Então, vamos pegar o caso particular que a é igual a menos 1. A é igual a menos 1. Então, do lado esquerdo, eu tenho integral de menos x dx, que é igual, do lado direito, f de 0. Mas quem é f de 0? F de 0 eu posso escrever assim. F de 0 é isso. Eu posso usar a propriedade de filtragem. E aí eu junto as duas integrais para um f de x arbitrário, né? Ou seja, para uma função que eu não especifiquei, uma função arbitrária, mas bem comportada. Isso aqui está dando 0, então quem tem que ser 0 é isso aqui. Moral da história, delta de menos x tem que ser igual a delta de x. É igual delta de x, ou que delta de x menos a é igual delta de a menos x. Ou seja, delta é simétrico. Isso aqui vai ser extremamente útil na hora que eu construir o núcleo, na hora que eu construir a representação de Fourier da delta de Dirac, e eu puder... Isso vai nos facilitar entender por que as transformadas, qual a liberdade que eu tenho de construir transformadas de Fourier. Apresentei as propriedades, agora nós vamos seguir o roteiro. Apresentei a propriedade. Agora nós vamos realizar a integral. Seguindo o roteiro. Mas está aí, já está apresentada a delta, agora a gente vai realizar a seguinte integral. Integral de menos infinito a infinito de seno de x sobre x, de seno de x sobre x dx. Nosso objetivo agora é realizar essa integral. Caminho, nós vamos usar o método de estender isso para o plano complexo. Olha o caminho de integração. Ele pode se dar por cima, ou seja, eu estou fazendo uma integral fechada, uma integral complexa. Aí eu vou de menos r a r, tomo o limite de r indo para o infinito. Vou escrever aqui. Então, quando eu fizer essa integral aqui, e z, dz, ela é igual, isso aqui é uma integral fechada, ela vai ser igual a limite. O caminho eu escolho desde que seja fechado. Olha a artimanha de fazer isso. Eu vou fazer integral sobre o eixo real disso daqui. Então, nós vamos ter aqui, ó, e x, né? Já que o número complexo é x mais y. Então, se eu fizer em z, z são todos esses pontos sobre o caminho.
que pode ser por cima ou por baixo. Eu ainda vou discutir sobre isso, comentar sobre isso. Então, se o y aqui é 0, então só fica x, aqui só fica dx, aqui só fica e elevado a x. Mais aqui tem uma artimanha, tem algo que nós precisamos fazer aqui nesse ponto. Ou seja, eu só posso fazer integral se a função for analítica sobre o caminho. Os únicos pontos que podem ter problemas são pontos fora do caminho de integração. Só que a função tem problemas aqui nesse ponto. Em z igual a 0, ela tem problema, que é em x igual a 0. Então, o que me resta fazer é dar um sentido para isso. Qual é o sentido? O sentido é desviando do caminho. A integral que eu tenho interesse é essa. Eu não tenho interesse na parte da exponencial. Tem interesse em seno de x sobre isso. E eu sei que parte disso aqui, ó, vai virar isso. Então, eu escolhi essa cara dessa integral para fazer. E depois, no eixo real, se transformou nisso. E parte disso aqui é o que me interessa. Tem a integral sobre o eixo real e agora tem a integral sobre o eixo, sobre esse plano complexo. Ou seja, a integral em gama z dz, onde z são cada um desses números complexos aqui. Eu estou somando em z. Aí esta integral aqui que nós temos que fazer ir para 0. Porque se eu escolher, dependendo se eu escolher o caminho por cima ou por baixo, existe um caminho que essa integral aqui vai para 0 e o outro ela diverge. Quem é z? Z é igual real de z mais i imaginário de z. I que multiplica isso vai ficar i real de z. I que multiplica i dá menos, é menos imaginário. Então isso que está aqui é elevado a iz. Quem é z? Z é a parte real de z mais i imaginário de z. O a mais o ib, que eu estou escrevendo dessa forma. Esse aqui é o eixo imaginário de z, esse aqui é o eixo real de z. Agora, analisem esse módulo aqui. Ó. Como é que eu sei que essa integral aqui vai para 0? Eu vou tomar o módulo disso aqui. Ó. Só vou escrever isso daqui. Mas o que eu queria fazer é a integral inteira, entendeu? Eu queria colocar limite, tomar um módulo, é menor ou igual a isso, é menor ou igual. Quem é e elevado a iz? É igual ao módulo. Quem é o módulo disso aqui? Ó? O módulo disso aqui, tá vendo? Isso aqui é real. Então isso aqui é e elevado a i vezes isso que é real. Que é igual ao cosseno dessa alguma coisa mais i seno dessa alguma coisa real. Quem é o módulo disso? Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado disso aqui mais seno ao quadrado disso aqui, que é igual a 1. Se o módulo disso aqui é igual a 1, nós só ficamos com isso aqui. Então, para efeitos, né, de convergência, dz, né, módulo, dz. Para analisar convergência, repara bem, aqui o módulo desse número complexo, escrito na forma polar, é igual a r, rzão. Tá? Então, vou trocar o z aqui, ó, r. E r vai para o infinito. R vai para o infinito. Se r vai para o infinito, aqui em cima também tem r, que é imaginário de z. Ok? Então, significa, se imaginário de z vai para o infinito, isso aqui é positivo. Olha só. Imaginário de z é essa parte aqui, ó, que tem r. Se imaginário de z for positivo, se imaginário de z for positivo, se isso que está aqui for positivo, essa exponencial aqui vai para 0. Se imaginário de z for positivo, isso significa que fechar o caminho por cima, esta integral aqui se anula. Se eu fechar o caminho por cima. Por quê? Porque aqui embaixo vai ficar r e aqui em cima vai ficar menos alguma coisa que vai para o infinito. Eu já escolhi um tipo de integral que é claramente convergente.
Aqui em cima eu tenho uma exponencial, embaixo eu tenho alguma coisa que é do tipo módulo de R. Só que eu preciso ainda escolher corretamente qual caminho, se eu devo fechar o caminho por cima ou por baixo, para garantir a convergência. A única possibilidade é que essa integral aqui é igual a zero se imaginário de z for maior que zero, ou seja, devo fechar o caminho por cima. Ela é igual ao limite. Essa integral que a gente sabe fazer. Fechar por cima significa fazer essa integral no sentido anti-horário. Então essa integral aqui que está aqui, ó, ela tem que ser igual a π mais πi, né, vezes soma dos resíduos. Aqui eu tenho z menos zero, né, ou seja, eu tenho f de x z menos zero, dz é igual mais πi, porque o polo está sobre o eixo real, o polo que está no eixo real é πi, não é mais 2πi. O sentido de integração é anti-horário, πi vezes o resíduo. Quem é a função? A função é e z calculado em z igual a zero. Ou seja, essa integral dá πi, ok? dx é igual a πi, né? πi. Mas quem é isso aqui? Vou separar em duas integrais. Limite, r indo para o infinito, menos infinito a infinito, cosseno de x sobre x dx mais i limite r indo para o infinito de integral de menos infinito a infinito de seno de x sobre x dx, que é igual a πi. Ou seja, igualdade de números complexos. Parte real igual a parte real, parte imaginária igual a parte imaginária. Isso aqui é imaginário puro, então a parte real é igual a zero, né? Ou seja, isso é igual a zero e isso que está aqui é igual a π, ok? Ó, aqui está o i, aqui está o i. Então essa integral é igual a π, limite de r indo para o infinito, integral de menos r a r, seno de x sobre x dx é igual a π. Eu estou querendo construir a cara de uma função, alguma coisa que tenha aquela cara da delta de Dirac, ou seja, que eu faço a integral de menos infinito a infinito. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou propor, ó, proposta de delta de Dirac. É isso aqui. Só que eu preciso de um pouco mais. Eu preciso construir a delta de Dirac, ela é uma distribuição, uma sequência, né? Um somatório, alguma coisa de função. E aqui não tem esse parâmetro. Ó, seja sequência delta, fator de normalização. Eu já sei que aquela integral ali já tem aquela cara. Eu também já sei que isso aqui vai ser 1 sobre π. Eu vou colocar 1 sobre π logo de cara. Seno de n x sobre x, onde n 1, 2, 3, 4, 5. E à medida que eu vou acrescentando mais termos, isso vai se aproximando das propriedades. Eu sei que essa integral, do jeito que está aqui, é igual a 1. Acabamos de fazer. Mas se a integral fosse essa, fosse nx. Se fosse essa, eu vou multiplicar por n embaixo, por n em cima. Vou absorver aqui, ó. Multipliquei por n embaixo, multipliquei por n em cima. E agora eu vou redefinir essa variável. nx vou chamar de y. N é positivo, eu tenho a mesma integral que aqui em cima. Então, 1 sobre π desta integral, se aqui é x, se aqui é seno de nx sobre x, é a mesma coisa do que isso aqui. Então, o fato de ter n aqui, onde n é 1, 2, 3, 4, 5, não muda nada. Checando propriedades. Então, vamos lá. Eu quero fazer integral de menos infinito a infinito. Integral de menos infinito a infinito de f de x delta n de x dx. Limite quando n vai para o infinito. Isso aqui é uma sequência delta que vai exibir as propriedades da delta de Dirac que nós conhecemos quando n vai para o infinito. Essa que é a minha proposta. Então, estou propondo a minha sequência delta como isso.
Por que isso aqui é um grande candidato? Por quê? Porque se eu tomar a integral dessa sequência delta, 1 sobre π seno de n, x sobre x, isso aqui, eu sei que isso aqui vai dar 1. Opa, propriedade de normalização da delta. Outra, se eu fizer, e tanto faz, o n pode ir para o infinito. O fato do n ir para o infinito aqui é simplesmente várias voltas no seno. Não tem divergência. Então, com essa cara, o n ir para o infinito não tem nada aqui que atrapalha. É simplesmente um arco muito grande, não é? São várias voltas. Agora, o n indo para o infinito aqui, não. Agora eu vou colocar a cara da delta. Delta de n. 1 sobre π seno de nx sobre x dx. Se isso aqui é a delta de Dirac, então o resultado disso aqui tem que ser f de 0. Vamos trocar a variável aqui. Aqui é nx. Nx eu vou chamar de y. N é positivo, né? Vale 1, 2, 3. Eu vou tomar o limite quando n vai para o infinito. Substituindo aqui, f de x é y sobre n. Então vai ficar n, limite, n indo para o infinito, integral de menos infinito a infinito, de f de x, onde x é y, sobre n, de 1 sobre π, 1 sobre π, eu vou colocar logo fora da integral, 1 sobre π, seno nx, que é y, dividido, aqui tem um n, o n bate no x, correto? Nx vira o y, dy. Agora eu vou tomar o limite quando o n vai para o infinito. Quando o n vai para o infinito, aqui fica f de 0, ok? E f de 0 é a função analisada em f igual a 0. Então sai da integral e fica f de 0 vezes integral de menos infinito a infinito, 1 sobre π, né? E essa integral aqui vale 1. Porque só a integral aqui vale π, mas aqui tem 1 sobre π. Então isso aqui vale 1, e isso aqui é f de 0. Acabou. De fato, nós temos a representação da delta de Dirac. Nós temos a cara da delta de Dirac, só que ela ainda está desse jeito, seno, entendeu? Só que eu preciso tomar o limite quando n vai para o infinito. Então, de fato, isso é uma representação da delta de Dirac, uma sequência delta que só satisfaz as propriedades quando o n vai para o infinito. O delta de x é igual ao limite, quando n vai para o infinito, de 1 sobre π, seno de nx sobre x. Temos uma cara da delta de x, uma representação da delta de x. Agora eu quero fazer aparecer aí as exponenciais. As exponenciais vêm da própria cara do seno. Então eu vou colocar aqui limite, n, indo para o infinito, 1 sobre π. Seno, quem é seno? Seno é i nx menos menos i nx dividido por 2i. Né? 2xi. Vamos trabalhar ainda mais. Então eu vou colocar aqui 1 sobre 2π. Limite, quando n vai para o infinito, de x i de e elevado a i nx menos e menos i nx. Isso aí é a mesma coisa do que você escrever isso aqui. Ó. Nós tínhamos isso, a definição de seno eu escrevo dessa forma. Né? Peguei o 2 que estava aqui, deixei aqui, 1 sobre 2π está aqui. Agora, ao invés de enxergar isso, eu posso pensar que isso é fruto de um resultado de uma integração definida. Uma integração definida de menos n a n. Eu quero ver se faz sentido. Né? Se a gente for realizar essa integral, eu vou colocar i sobre x. E aí vai ser i kx sobre ix de menos n a n. Então aqui em cima eu vou colocar, o k vai assumir o valor n, né? Vai ficar, k é a variável. Ok? K é a variável de integração. Então vai ficar i nx menos menos i nx. Então, ao realizar esta integral aqui, ó, nós obtemos isso, que é esse passo aqui em cima. INX menos INX. Acabou. Então, ao invés de deixar o limite aqui, n indo para o infinito, a gente comete mais um abuso de linguagem, apaga isso e coloca de menos infinito a infinito.
a representação de Fourier da delta de Dirac é. Isso é claramente uma função oscilatória e não convergente. Então isso tem que ser usado num certo... Se você tiver que realizar essa integração, você precisa... Ela converge no sentido do valor principal de Cauchy. Porque isso aí, para ser realizado, nós demos sentidos à integral, desviamos de um polo, a integral não estava definida, uma série de coisas. Se você tiver que realizar a integração de algo assim, você precisa colocar um fator de corte, porque a gente sabe, olha, isso aqui de fato, a sequência delta que acabou desembocando nisso aqui, né? Essa sequência delta que acabou assumindo esta cara aqui, ela tem propriedades bem determinadas. Transformada de Fourier. Então eu vou propor uma transformada de uma função f de x como sendo 1 sobre 2π, integral de menos infinito a infinito, de f de x vezes i kx dx. O que eu chamo de núcleo de integração é isso aqui, i kx. Isso aqui é o núcleo da transformada. E esse núcleo está sendo proposto por causa dessa cara aqui, ó. O que está sendo meu guia? Isso daqui, ó. Então, isso aqui vai ser a transformada. Só faz sentido se você pode transformar, ir para um espaço, depois você pode voltar. Ou seja, tem que ter uma operação inversível. Então, quando eu faço essa transformação, eu somo aqui, ó, x, x, x. Isso aqui some a dependência em x, isso aqui vira uma outra função que depende agora só de k. K é um parâmetro livre. Antitransformada é a operação que bate aqui e desfaz isso daqui. Então, a antitransformada, ela vai entrar aqui, ou seja, vai pegar g de k, e aí eu vou definir a antitransformada, e aí vocês vão entender por que eu estou usando essas definições. Aqui eu vou usar o sinal menos. Ó. Então, se a transformada de Fourier batia aqui e eu tinha que somar em x, a antitransformada agora eu estou definindo dessa forma. 1 sobre raiz de 2π integral de uma função g de k, aqui é uma função g de x, aqui é uma função g de k. O núcleo de integração só difere a menos de um sinal aqui em cima, menos i kx. A integral não é em x, a integral é em k, estou somando em k. E o resultado disso aqui tem que ser necessariamente f de x, ou seja, o resultado final tem que voltar, ou seja, eu faço uma transformada, vou para uma g de k, faço uma antitransformada e retorno. E vou checar se isso é verdade. O que nós precisamos mostrar? Nós precisamos mostrar se a antitransformada batendo na transformada de f de x, se de fato é f de x. Se isso for verdade, agora acabamos de descobrir a utilidade disso. Eu tenho que fazer essa conta aqui, né? Quem é g de k? G de k é esse negócio aqui. Então eu vou pegar g de k, vou jogar aqui dentro, vou fazer essa integral e tem que dar f de x. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 1 sobre raiz de 2π integral menos infinito a infinito. Vou escrever o g de k. Vou colocar o g de k todo em vermelho. O g de k é isso aqui tudo. Então vamos lá. kx dx. Isso aí é só o g de k. Agora a gente tem que tomar um cuidado, né? Qual o cuidado? Aqui tem um x, ó. Olha bem esse x aqui, ó. Vou botar em azul. Esse x que está aqui, ó, é ele o x que vai estar aqui, ó. É ele que é o resultado final. Isso aqui é um f de x, não é? Ou seja, o x não está sendo somado aqui. Quem está sendo somado aqui é o k. K está sendo somado aqui, k está sendo somado aqui, k está sendo somado ali. K é a variável muda desta integral. Já essa outra integral aqui em cima, que é o g de k, que eu joguei aqui dentro, olha o x. X dx. X está sendo somado aqui, aqui, aqui. X está sendo somado. Então, x é a variável muda. Se eu chamasse de outra letra, tanto faz, né? Então, eu posso trocar esse x aqui. Mas esse x aqui não é variável muda. Então, esse x que está aqui, ele é diferente desse. E eu não posso deixar, né? Ou seja, eu posso mexer com esse x? Posso. Eu posso chamar do que eu quiser, né? Já que eu estou somando. Então, eu vou chamar de linha, linha, linha. E agora eu vou continuar aqui, ó. É menos i kx dk. Então eu tenho que realizar essa integral aqui e mostrar que é f de x. Aqui eu estou somando em x'. Então isso aqui pode entrar ou sair dessa integral tranquilamente, né?
Então eu vou pegar isso aqui e vou jogar aqui dentro. Olha só, esse 1 sobre raiz de 2π, 1 sobre raiz de 2π. Eu vou pegar esse 1 sobre raiz de 2π e vou colocar aqui, ó. Então vai ficar integral. Aqui eu estou somando em dk, ó. A integração é sobre todo o espaço, então se eu inverter a ordem, tanto faz. Deixa eu escrever aqui, menos. Em vermelho é essa integral aqui. Em preto é a outra. Então essa daqui significa integral em dx'. Agora eu vou misturar a integral, o que estava em preto, o que estava em vermelho. Por quê? Porque eu vou fazer a seguinte jogada agora, ó. 1 sobre raiz de 2π, 1 sobre raiz de 2π. 1 sobre 2π. Integral de menos infinito a infinito. Agora essa integral aqui, ó. Essa integral em preto. Então essa integral em preto. Isso aqui ficou azul porque eu misturei o preto com o vermelho. Misturei essa aqui e botei em azul. O que eu misturei eu vou botar em azul. O que eu não misturei, ó, vermelho, vermelho. Preto, tá aqui, ó. Integral em preto tá aqui. Agora eu vou colocar, que eu vou misturar o vermelho com o preto. Então eu vou colocar em azul, ó. Essa integral aqui, ó. E K que tá aqui é o mesmo K daqui. K, x' menos x dk. Agora eu vou escrever esse elemento aqui, ó, dx'. Integral, a integral aqui, f de x', tá aqui. Aqui em azul, 1 sobre raiz de 2π vezes 1 sobre raiz de 2π, 1 sobre 2π. Integral de menos infinito a infinito, essa daqui, preta, menos infinito a infinito. Eu vou pegar aqui, ó, multipliquei essa exponencial por essa exponencial, tá aqui. Botei em evidência o IK, então vai ficar x' menos x, tá aqui. E agora que vem a identificação. Quem é isso? Isso é a representação de Fourier da delta de Dirac. Né? A gente viu que a delta de Dirac tinha um núcleo IKX. Não importa que quem estava aqui, ó. Então isso que está aqui é a delta de x' menos x. Ou delta de x menos x', porque ela é simétrica. Correto? Quem está aqui é a delta de x' menos x. Então eu tenho uma função que está sendo somada em x' multiplicada pela delta de x' menos x, propriedade de filtragem. Eu vou pegar essa função e vou analisar no zero da delta. Quem é o zero da delta? Quando isso aqui for igual a zero, ou seja, x' é igual a x. Eu vou analisar no zero da delta, ou seja, eu estou somando em x'. Então, quando x' é igual a x. Ou seja, você pode aplicar uma transformada e uma antitransformada em uma leva na outra. Agora a gente vai ver a liberdade que a gente tem de escolha de como construir a transformada de Fourier. Eu posso propor que a minha transformada tem sinal mais ou que a minha transformada tem sinal menos. Não importa. Importa que tenha que esse e esse aqui tenham sinais contrários. Então, se aqui é menos, aqui for mais, ou aqui for menos e aqui for mais, tanto faz. Não importa que depois que eu juntar, eu vou ter isso aqui, ó. Por quê? Porque a delta de Dirac ela é simétrica, pode ser mais ou menos, mais ou menos. Então eu tenho liberdade de construir a minha transformada, propor a transformada com sinal mais e a antitransformada com sinal menos, ou propor a transformada com sinal menos e a antitransformada com sinal mais. Tanto faz, mas eu prefiro seguir uma convenção, mesmo para não me embolar. Toda vez que eu falo transformada, eu gosto de usar sempre um sinal mais. E antitransformada, sempre um sinal menos. O que importa é que uma leve na outra. E ela sempre vai levar na outra se você reconstituir a delta de Dirac, que é isso. A delta de Dirac, a única liberdade que ela tem aqui, né, que aqui é mais ou menos. Aqui tem que aparecer 1 sobre 2π. Agora, nas transformadas, você pode carregar esse 1 sobre 2π em cada uma delas ou somente em uma delas. Ou só na transformada ou só na antitransformada. Então, tá aqui a proposta de transformada e a proposta de antitransformada. Então, isso aqui vai me dar uma função g de k. Eu vou integrar isso aqui e vou acabar com a dependência em x e vou ter uma outra função. Então, se eu fizer uma antitransformada, né, em cima disso, que nada mais é, né, do que, já que isso aqui é o g de k, então eu vou ter 1 sobre raiz de 2π
menos infinito a infinito de g de k e i kx menos i kx dk. Como que isso aparece em alguns probleminhas de física matemática, que nada mais são do que problemas de mecânica quântica, né? Seja a função de onda inicial de uma partícula livre dada por isso mesmo, igual a constante. E aí, o que viola algumas coisas que você conhece sobre função de onda, né? Você sabe que a função de onda deve ser contínua, a função de onda deve ser diferenciável, no entanto, eu estou falando que a função de onda é uma porcaria de uma função constante, né? Que é a derivada dá zero e ela não é contínua. Ela vale, né, dentro de uma certa região, por exemplo, menos a E aí, eu quero saber quem é isso. Eu não vou entrar em muitos detalhes, isso aí é problema de mecânica quântica, vocês vão discutir lá, mas só para vocês terem noção para poder chegar como utilizar a transformada de Fourier lá. O que que se faz? Ao se fornecer essa função de onda inicial, aqui, ó, ela é fornecida para quê? Ela é fornecida para que você consiga calcular isso aqui, ó, que vale a. Eu vou pegar isso daqui e vou jogar aqui, ó. O que que eu quero calcular? Eu quero calcular esse coeficiente, porque esse coeficiente aqui que ele vai ser utilizado para poder escrever a função de onda que depende de x e de t. O que que eu coloquei aqui? Eu estou colocando simplesmente a solução que a gente já está cansado de saber desde lá de Física Moderna 1. Ó. A evolução temporal é menos IE sobre HT. Isso nada mais é do que menos I ômega T. Então eu acrescentei aqui. Só não vou continuar com mais detalhes, porque esse é um problema. Aí já entra no ramo lá da mecânica quântica. Mas pensando só em transformada de Fourier, dada essa função de onda, eu jogo essa função de onda aqui. Tá vendo? T igual a zero. É o f de x. Aí eu calculo esse coeficiente, realizo essa integral. Vou integrar de menos infinito a infinito? Não, ó. Eu vou integrar de menos a. É como se a partícula estivesse... Como não? A partícula está presa numa caixa, depois, ó, ela foi libertada. Agora ela está livre. Então eu faço essa conta aqui, calculo esse coeficiente, pego esse coeficiente que já está na mão e escrevo aqui. Não vou realizar essa integral, só vou deixar assim. O que que eu tenho com isso? Um pacote de onda. Ah, professor, mas a função de onda não deve ser contínua, não deve ser... Deve. Digamos, essa aqui é a função de onda de fato física. Essa daqui é uma função de onda inventada. A gente vai ver em série de Fourier que eu posso... A gente vai ver lá no computador, lá, eu vou fazer isso computacionalmente também, que não é bem isso aqui não. A série de Fourier, ela faz um negócio assim, ela vai juntando um monte de função, ó. Ela não é descontínua. Né? À medida que eu vou acrescentando mais e mais termos, eu vou deixando isso aqui mais afunilado. Mas esse ponto aqui se conecta com o outro e eu tenho, na realidade, ó, alguma coisa assim. Ó. Ou seja, isso é a função e isso é a representação de Fourier dessa função. Ou seja, eu transformo esse troço em algo periódico. Né? Por aí afora. Mas no intervalo de 0 a L, nesse caso corresponde à função, nesse caso. Então mesmo aqui, mesmo que eu forneça inicialmente uma função de onda descontínua que fere aqueles postulados lá de Física Moderna 1, né, a série de Fourier contínua, que é a transformada de Fourier, vai se encarregar de deixar isso bonito para a gente e vai fazer com que isso seja, no final das contas, contínuo.